Olá, senhoras, senhores e seres que estão aqui comigo hoje. Como vocês estão? Hoje nós veremos um relato que, na minha opinião, é um dos mais pesados que eu já trouxe aqui para o canal. Desde já, eu já peço o like e a inscrição de vocês, porque esse relato foi muito difícil de fazer, porque haviam muitas partes pesadas ali, então eu tive que tomar um cuidado. Então, a minha pergunta agora é: vocês estão prontos para ouvir esse relato? Se sim, preparem-se para enfrentar seus medos e sejam muito bem-vindos ao lado sombrio da realidade. Vinícius, boa noite. Tudo começou quando eu fui visitar meu primo no interior de Minas Gerais. Uma cidadezinha que, se você não olhar bem no mapa, você nem acha. Ela se chama São Bento das Almas. Nome bonito, né? Porém é bem enganoso. A cidade tinha menos de 3.000 habitantes, ruas de pedra, igreja no centro e todo aquele clichê de interior. Só que havia uma coisa estranha, um clima meio pesado. Tipo aquele silêncio que não é o silêncio normal, é aquele que te deixa desconfortável, entende? Meu primo, Matheus, tinha se mudado para lá fazia uns 6 meses. Arranjou emprego numa madeireira e estava morando numa casinha alugada na beira da cidade. Ele sempre foi meio cético, bem pé no chão. Então, quando ele me chamou para ir para lá, eu achei que seria tranquilo. Porém, logo na primeira noite eu percebi que tinha alguma coisa errada. Tava tudo escuro, sem uma alma viva na rua. Isso já era estranho, porque ainda não era nem 9 da noite. As janelas das casas estavam todas fechadas, com trancas, pregos e até tábuas em algumas. E aí, sem querer, eu olhei para o lado do morro, e bem no alto tinha uma luz que era meio amarelada, que parecia como se fosse uma fogueira. Só que piscava, como se fosse, não sei, velas, mas muitas velas. Apontei para o Matheus e perguntei: o que é aquilo lá em cima? Ele gelou na hora, literalmente. Ele ficou branco, branco mesmo. Abaixou a cabeça e falou só isso: esquece isso, velho. Finge que você não viu. A partir dali, eu já percebi que a viagem não ia ser só sossego, não. Na manhã seguinte, enquanto o Matheus trabalhava, eu decidi dar uma volta. O povo da cidade era meio estranho, educado, mas desconfiado. Sabe, aquele olhar que te mede, como se você não devesse estar lá ali? É exatamente esse olhar. Parei numa vendinha, peguei um refrigerante e puxei papo com o senhorzinho do balcão, seu Ademir. Cara velho, devia ter uns 70, bem trincado pelo sol. Falei que estava visitando meu primo e perguntei na maior inocência: e aquele morro lá, tem alguma coisa? Vi umas luzes ontem. Ele na hora derrubou a garrafa que estava segurando. Ficou uns segundos mudo, olhando para o chão, e depois levantou os olhos e só disse isso: você é novo aqui, né? Não se mete nessas coisas não, filho. Isso aí não é para curioso. Aí ficou aquele silêncio desconfortável. Ele virou de costas e não falou mais uma palavra comigo. Quando o Matheus voltou do trabalho, eu já estava com a pulga atrás da orelha. Contei o que rolou na vendinha e ele ficou puto. De verdade. Disse que não era para eu ficar perguntando, que era perigoso e que eu não entendia as coisas daquele lugar. Mas você me conhece, né? Quanto mais fala para não mexer, mais a gente quer saber. Naquela noite, não consegui dormir direito. Fiquei olhando pela janela da casinha dele, que dava para o lado do morro. E adivinha só? As luzes estavam lá de novo. Porém, dessa vez, além das luzes, eu ouvi uma cantoria baixa, abafada, como se viesse do meio da mata. Mas não era qualquer canto. Era um canto estranho, tipo um latim torto ou alguma língua que não dava para entender. Tinham vozes masculinas, algumas femininas, e cara, eu juro pra você, tinha vozes de criança no meio. Sabe aquele arrepio que começa no pé e sobe pela espinha? Então,
Foi exatamente isso que eu senti. No dia seguinte, eu decidi ir até lá sozinho. E cara, foi aí que começou o meu pior pesadelo. A trilha que levava até o morro começava atrás do cemitério da cidade. Olha o sinal, né? Só isso já era para eu ter voltado para trás. Mas não, teimoso do jeito que eu sou, eu fui. A subida era pesada, cheia de mata fechada. Uns cipós grossos, árvores com os galhos que pareciam mãos secas tentando te segurar. E quanto mais eu subia, mais o silêncio aumentava. Não tinha som de passarinho, de vento, de nada. Só os sons dos meus próprios passos na terra molhada. Depois de uns 20 minutos subindo, comecei a sentir um cheiro forte, um cheiro ruim. Uma mistura de coisa podre, ferro e... como se fosse cheiro de sangue. Então, era isso. O pior foi quando eu achei. No meio da trilha tinha um monte de ossos. Assim, jogados, como se alguém tivesse largado ali. Mas não era osso de bicho. Pelo tamanho era de gente. Tinha crânio, fêmur, costela. E não eram ossos velhos não. Tinha até pedaço de carne, meio ressecada ainda. Na hora, meu corpo inteiro disse para eu voltar. Mas minha cabeça parecia que alguma coisa me puxava para continuar. É como se, sei lá, a curiosidade não fosse só minha. Era como se alguém ou alguma coisa quisesse que eu visse. Mais uns metros e eu cheguei numa clareira. Cara, até hoje quando eu fecho os olhos, eu vejo isso. No centro da clareira tinha um círculo feito com pedras. Dentro, uma fogueira apagada, cercada por símbolos ciscados no chão. Uns desenhos que pareciam espirais, cruzes tortas, olhos, uns símbolos que eu nunca tinha visto. E ao redor, cravados no chão, uns postes de madeira. E pendurado neles, tinham coisas que eu nem sei se consigo descrever. Era pele esticada, como se tivessem arrancado de alguém e deixado secando no sol. E junto, uns pedaços de pano, uns ossos pequenos, como se fossem de criança. Aí eu ouvi passos, vários passos. Dei um pulo e me escondi atrás de uma pedra e fiquei olhando. E então eles apareceram. Eram uns 7, talvez 8, todos com túnicas escuras, capuzes cobrindo o rosto. E eles vinham andando em fila, cada um carregando alguma coisa. Um segurava uma caixa de madeira, outro um saco que parecia pesado, e o outro um facão grande que refletia a luz do sol. Eles foram para o centro do círculo, abriram a caixa e dentro tinha uma cabeça. Eu tapei a boca na hora, quase vomitei. Não era cabeça de bicho, era cabeça de gente. Eles começaram a cantar a mesma cantoria que eu tinha ouvido de noite. Só que agora dava para ouvir mais claro. Não era latim. Era um troço estranho, gutural, com umas palavras que pareciam que doíam só de ouvir. No meio do canto, um deles pegou o facão e cravou no chão. Aí tirou do saco uma coisa que me gelou até a alma. Uma boneca, feita com pedaços de ossos e cabelo humano. Nisso, os outros começaram a cavar com as mãos. E cara, quando eles tiraram aquele negócio da terra, eu achei que eu ia desmaiar. Era um corpo pequeno, um corpo de criança. O corpo parecia recente, com a pele meio arroxeada, olhos ainda abertos, meio vidrados, sabe? Como se ainda tivesse alguma coisa ali dentro. Os caras em volta começaram a fazer uns gestos, uns movimentos estranhos com as mãos. E a cada vez que falavam aquele canto torto, parecia que o ar ficava mais pesado. Meu ouvido começou a zunir, parecia que eu estava ouvindo um apito agudo, cortando lá no fundo da cabeça. Um deles tirou do bolso um punhado de pó. Não sei que tipo de pó era, mas parecia cinza, e jogou em cima do corpo. Na hora que aquele pó encostou na pele, começou a sair fumaça.
como se queimasse sem fogo. E aí eu vi uma coisa que juro por tudo, eu não tenho explicação. O corpo se mexeu. Primeiro uns espasmos na mão e depois a perna deu um tranco. E aí os olhos daquela criança giraram para trás, ficaram totalmente brancos. E a boca abriu, mas não para respirar não. Era como se alguma coisa estivesse saindo dali. E era um grito. Não era um grito humano, muito menos de bicho. Era um som seco, grave, como se estivesse vindo debaixo da terra misturado com 1000 vozes, tudo ao mesmo tempo. Na hora eu travei, meu corpo inteiro paralisou. Eu só queria correr, mas não conseguia nem respirar. Era como se alguma coisa segurasse meu peito e as minhas pernas. Os caras ao redor começaram a bater no peito, a balançar as cabeças, e um deles, o maior, tirou o capuz. E aquilo ali não era uma pessoa. A pele dele parecia de couro velho, ressecada e cheia de rachaduras. Os olhos eram completamente pretos, sem branco, sem pupila, só aquele vazio escuro, como 2 buracos no rosto. E ele tinha marcas, cicatrizes e cortes, como se tivesse sido costurado em vários pedaços. Ele ergueu os braços e falou em português mesmo, mas com uma voz que parecia que vibrava dentro do osso da gente. Pelo sangue, pela carne e pelo osso, nós te chamamos. Volta, volta e habita o que é teu. E aí algo saiu do chão. A terra começou a rachar e a abrir fendas, e uma fumaça preta e densa começou a subir. Aquela fumaça não era normal. Ela não se dissipava, não ia para o céu. Ela parecia viva. Ela rodava e se movia como se procurasse alguma coisa. E adivinha para onde ela foi? Ela foi para o corpo da criança. Cara, quando aquilo entrou no corpo, os olhos acenderam, vermelhos como brasa. E de novo aquele grito, só que mais forte. Tão forte que fez os passarinhos da mata toda saírem voando. E eu, que estava escondido, quase caí de costas. Foi aí que percebi uma coisa que me gelou até o fundo da alma. No meio dos cânticos, eles começaram a repetir um nome que eu nunca tinha ouvido na vida, mas que parecia errado. Só de ouvir dava dor de cabeça e enjoo. E eles diziam: Eparixur, 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 nos ouve. E aí, no meio da clareira, bem no centro, aquela fumaça preta começou a tomar forma. Uma figura alta, magra, comprida, com braços que quase encostavam no chão. E o rosto, ele não tinha rosto. Era só uma massa de pele, meio derretida, com vários olhos abrindo e fechando em lugares aleatórios. Ali naquele momento, eu percebi que aquilo não era só uma seita, não era só um ritualzinho de maluco. Era algo pior, muito pior. Eles estavam acordando uma coisa que não devia existir mais nesse mundo. E eu estava ali, travado. Cada músculo do meu corpo parecia petrificado. Eu queria gritar, correr, fechar os olhos, mas eu não conseguia. Era como se aquele Eparixur, ou sei lá o que fosse, estivesse me olhando, mesmo sem rosto, sem olho fixo. Eu sentia e eu sabia. Aquele bicho, aquela coisa, percebeu que eu estava ali. A fumaça preta continuava rodando, cada vez mais densa. A figura ia ficando mais sólida, como se a própria escuridão se condensasse para formar um corpo. E os olhos, meu Deus, os olhos, eles abriam e fechavam aleatoriamente. Onde antes era só pele, de repente surgia um olho, piscava e sumia. Tinha olho no ombro, na perna, no meio do peito, na lateral da cabeça, e todos se mexendo, olhando para direções diferentes, como se estivessem procurando algo.
O líder da seita, aquele de rosto costurado e olhos pretos, ajoelhou na frente da criatura e disse: Ó guardião do véu, senhor dos ossos e das sombras, recebe esta oferenda e dá-nos tua visão, tua proteção e tua fome. E quando ele falou tua fome, o bicho se mexeu. Os braços dele, se é que eu posso chamar isso de braços, esticaram, de um jeito antinatural, como se não tivesse osso nem articulação. Era só carne mole, comprida e que se arrastava. E aí ele apontou para onde eu estava. Meu corpo inteiro travou de um jeito que eu nunca senti na vida. Era como se o próprio ar tivesse ficado sólido. Eu tentei me abaixar mais, me esconder, prender a respiração, mas era inútil. O líder virou a cabeça lentamente e eu juro, mesmo com aquele rosto todo remendado, eu senti ele sorrindo. Tem curioso no mato. Ele falou e a voz dele ecoou, não só no meu ouvido, mas dentro da minha cabeça. Os outros, que até então estavam ajoelhados, levantaram ao mesmo tempo. Todos se viraram na mesma direção e começaram a andar, lentamente e compassados, como se soubessem exatamente onde eu estava. Eu não sei explicar como eu consegui, mas a adrenalina bateu tão forte que de repente meu corpo soltou. Me levantei num pulo e corri. Corri como nunca. Corri na minha vida. Só que não dava para descer pela trilha. Eles já estavam vindo por lá. Me enfiei no meio do mato, cheio de espinhos, cipó, galhos na cara. Não quis nem saber. Só queria distância. Mas o problema é que aquilo vinha atrás. Sabe aquele som de coisa pesada se arrastando? Tipo pedras no chão? Então, eu ouvi aquilo vindo e junto alguns sussurros. Não era uma voz, eram muitas, centenas. Todas falando coisas que eu não entendia, tudo ao mesmo tempo, bem no meu ouvido, como se estivessem dentro da minha cabeça. E eu juro que enquanto eu corria, olhei para trás e vi. A fumaça preta estava vindo pelo chão, subindo nas árvores, passando pelos troncos, como se fosse uma mão gigante tentando me pegar. E no meio dela, olhos, vários olhos, todos piscando, me seguindo e me caçando. Corri mais, meu corpo já não respondia direito, as pernas tremiam, o pulmão queimava, mas eu sabia que se parasse, era o fim. Então, quando eu achei que não tinha mais saída, eu tropecei. Caí num barranco, rolei, bati as costas, o braço e eu não sei como não quebrei nada. Só lembro do baque, da dor e da visão ficando turva. Depois disso eu apaguei. Mas quando eu acordei, o pior ainda não tinha começado. Quando eu abri os olhos, estava tudo escuro. Mas não era uma escuridão normal, daquela de noite. Era mais densa, pesada. Aquele tipo de breu que parece que gruda na pele, sabe? Que você não enxerga nem a própria mão na frente do rosto. Tentei me mexer e senti meus braços presos. Meus pulsos estavam amarrados com algum tipo de corda grossa, áspera. E mais, percebi que meus tornozelos também estavam amarrados. Meu peito começou a disparar. O coração batia tão forte que parecia que ia quebrar a costela de dentro para fora. E então eu ouvi passos, vários passos descalços e arrastados, vindo de várias direções. E junto, aquele canto, aquele maldito canto gutural, seco, que parecia que arrancava pedaços da sanidade só da gente escutar. Eparixur, Eparixur. Eles repetiam como se cada sílaba fosse uma martelada no meu cérebro. As vozes se aproximaram e então uma luz se acendeu. Uma lamparina bem fraca, tremendo, como se o fogo não quisesse estar ali. E na hora que a luz clareou o espaço, eu vi. Eu estava dentro de uma caverna. As paredes não eram só pedra. Eram revestidas de ossos, crânios, costelas, pedaços de coluna vertebral,
tudo encaixado como se alguém tivesse montado uma parede usando restos humanos. No centro, um altar feito de pedra, mas manchado de sangue, e tinha marcas, cortes, riscos, desenhos que eu nunca tinha visto, mas que só de olhar davam um enjoo, dor de cabeça e náusea. Ao redor, os membros da seita, todos de túnica, capuz, só com os olhos aparecendo, e no meio deles, de pé, olhando direto para mim, ele, o líder. A pele dele parecia ainda pior de perto. Era como se estivesse podre, mas viva. E os olhos, aqueles malditos olhos pretos fundos, pareciam sugar tudo. Ele abriu os braços e disse numa voz que parecia ecoar até nas pedras: "Nosso visitante, aquele que observa sem ser chamado, aquele que ouve sem permissão, que vê o que não deve." Todos os outros começaram a bater palmas, palmas lentas, secas, que reverberavam na caverna como se fossem estalos de ossos quebrando. O líder se aproximou, tão perto que eu senti um cheiro de carne podre, de coisa morta, de ferro, de sangue velho. E ele falou baixo, quase sussurrando no meu ouvido: "Você achou que era só olhar, que era só ver de longe? Mas agora você faz parte. Agora você pertence." E foi aí que eu percebi. No canto da caverna tinham outras pessoas presas. Algumas mortas, outras nem sei se estavam vivas ou se só respiravam por reflexo. Todas magras, ossudas, com olheiras fundas, pele pálida, cheia de marcas de cortes, símbolos queimados na carne. O líder pegou uma faca. Não era uma faca comum, era feita de ossos, toda branca, meio amarelada e com rachaduras. E na lâmina, símbolos gravados, entalhados e que pareciam se mexer quando você olhava por muito tempo. Ele levantou a faca, olhou para os outros e gritou: "Pelo sangue, pela carne e pelo osso, que o véu se rasgue, que a fome seja saciada." E a caverna inteira começou a tremer. As paredes vibravam, poeira caía do teto. E lá no fundo, uma rachadura se abriu. Não era uma rachadura normal, era um buraco, mas não dava para ver o fundo. Era preto, preto de um jeito que não existe aqui. Como se fosse um pedaço de lugar onde nem a luz entra. E do buraco saíram braços magros, compridos, com mãos enormes, dedos finos e pele que parecia de papel queimado, cheio de buraco, rachado e rasgada. Eles se esticavam, se agarravam nas paredes, no chão e puxavam alguma coisa. Alguma coisa grande e pesada que ainda estava lá dentro. Eu sabia que se aquele negócio saísse dali, não era só eu que ia morrer. Não era só São Bento das Almas. Era o mundo todo. Os braços continuavam puxando e puxando aquela coisa do buraco. E eu percebi que o que quer que estivesse lá dentro não tinha fim. Era como se fosse feito de pura sombra, pura fome. E aquele cheiro, meu Deus, aquele cheiro de podridão, de coisa antiga, esquecida, largada em algum canto do universo onde Deus nunca olhou. O líder, segurando aquela faca de ossos, começou a cortar o próprio braço, devagar, fazendo desenhos na pele, e cada vez que a lâmina passava, o sangue escorria, preto e grosso como se fosse piche. E onde o sangue dele pingava, o chão tremia e rachava, como se tivesse vida própria. Ele apontou para mim e disse: "A carne dele é a chave, e o sangue dele é a porta." Os outros começaram a se aproximar, cada um segurando alguma coisa. Um tinha uma tigela feita de crânio, outro uma vela feita de gordura humana, e outro carregava um espiral de ossos amarrados por tendões secos. Eu puxava e puxava as amarras, desesperado. Chorava, tremia e me debatia. E quanto mais eu tentava, mais eu via que não tinha para onde correr.
Um dos membros se abaixou na minha frente, levantou meu queixo e me olhou nos olhos. E aquilo ali não era um olho humano. Era como se fosse um olho de vidro, mas por dentro tinha alguma coisa se mexendo. Parecia um verme, uma larva rodando lá dentro do globo ocular. Ele sorriu, e eu vi no fundo da boca dele, não tinha língua nem dentes. Era só um buraco que descia fundo, como se dentro dele fosse outro lugar. Foi então que eu ouvi uma voz, mas não era uma voz normal. Era como se milhares de vozes falassem juntas. Voz de homem, de mulher, de criança, de idoso, de coisa que nunca teve boca, de tudo. E ela disse: fome, fome, mais carne, mais osso, mais. E do buraco começou a sair. Primeiro saiu uma perna magra, torta, com 3 joelhos e cheia de cortes, com ossos aparecendo entre a pele. Depois, um braço longo demais, com 6 dedos finos e pontudos. E então a cabeça. Vinícius, eu nunca vou esquecer daquilo. A cabeça era desproporcional, parecia um crânio de boi, mas derretido, com partes afundadas e outras inchadas. No lugar dos olhos, 2 buracos fundos, e dentro deles, alguma coisa se mexendo, como se fossem bocas. Sim, bocas dentro dos olhos. E dentro da boca, olhos. Tudo se misturava, tudo girava como se fosse impossível para nossa mente entender o que era aquilo. O líder ergueu a faca e veio na minha direção. O véu precisa rasgar, o sangue deve correr. E na hora que ele levantou a lâmina para me cortar, um estrondo forte e seco. Todos pararam e olharam para trás. Eu também. E tinha lá uma luz, muita luz, de lanternas, faróis e vozes. Muitas vozes. Todo mundo no chão, larguem essas coisas agora. Era a polícia. Eu não sei como, eu não sei quem, mas alguém tinha chamado. Talvez outro curioso, talvez alguém que viu ele subindo, ou então talvez só um milagre. Os caras da seita começaram a gritar. Uns tentaram correr, outros começaram a se debater e outros simplesmente se jogaram no chão, tremendo, falando em línguas que ninguém entendia. Mas o líder não fugiu. Ele ficou ali parado, olhando para mim. E antes de ser derrubado no chão e algemado, ele olhou nos meus olhos, sorriu e disse: não acabou, nunca acaba. Você já viu demais. Você já pertence. Aquela coisa do buraco, ela não sumiu. Ela só parou e ficou ali imóvel, como se estivesse esperando apenas a hora certa. Os policiais me soltaram, me carregaram para fora e, enquanto eu saía, eu olhei para trás. E no fundo da caverna, aquele buraco preto ainda estava lá aberto, só esperando. Fui levado para o hospital da cidade São Bento das Almas. Só tinha um hospital na cidade. E ele era bem pequeno, caindo aos pedaços. Mas foi para lá que eles me jogaram. Corpo inteiro ralado, braço deslocado, costela doendo. E a cabeça parecia que estava cheia de coisa que não devia estar lá. Os médicos vieram. Enfermeira para cá, enfermeiro para lá, soro no braço, analgésico, ponto nos cortes, raio-x, mas nada disso adiantava. Porque a dor que eu sentia não era só no corpo. Era no peito e era na alma. Toda vez que eu fechava os olhos eu via aquela coisa, aquela sombra, aquela massa de carne torta, aqueles olhos que eram bocas, aquelas bocas que eram olhos. E aquele buraco, sempre aquele maldito buraco, como se ele estivesse aberto dentro da minha cabeça agora. No começo, achei que era coisa da minha mente, algum trauma, mas aí começaram as coisas estranhas. Na primeira noite no hospital, acordei no meio da madrugada sozinho no quarto. Pelo menos eu achei que estava sozinho. Olhei para o canto e lá eu vi. Tinha um vulto parado, alto e magro. E ele só estava parado, olhando para mim. E eu não conseguia ver rosto, nem mão, nem nada.
só aquele contorno escuro, quase grudado na parede, como se fizesse parte da sombra. Tentei acender a luz, apertei o botãozinho do lado da cama e não funcionava. Tentei chamar alguém, mas minha voz não saía. O vulto então deu um passo para frente, um passo só. E quando fez isso, eu vi. Aquilo não tinha perna, não tinha pé. Ele deslizava, como se não precisasse de chão. E então falou, mas não abriu a boca, porque não tinha boca. A voz veio de dentro da minha cabeça. O véu foi rasgado. Uma vez que você vê, nunca mais deixa de ver. Na mesma hora, todas as luzes do hospital piscaram. E não foi só no meu quarto. Eu ouvi grito, porta batendo, máquina apitando e gente correndo nos corredores. O vulto ficou ali só me olhando. E aí ele começou a recuar, sumindo, desmanchando na parede, até desaparecer. A enfermeira entrou desesperada. Tá tudo bem? O que aconteceu? As luzes estão doidas aqui. Eu só consegui olhar para ela e falar: tem coisa aqui dentro, aqui nesse lugar. Ela ficou branca, travou, me olhou com o olho arregalado e sussurrou: então você também viu? Na hora que ela falou isso, minhas pernas gelaram, meu estômago virou. Como assim também? Perguntei quase gaguejando. E ela baixou o tom, olhou para os lados, chegou mais perto da minha cama e falou, bem baixinho, quase como se tivesse medo até do próprio som da voz: isso que você viu, esse negócio, isso não começou hoje, não foi com você. Isso está aqui há muito tempo, antes de mim, da minha avó, antes dos pais dos nossos pais. Aqui em São Bento, perguntei sentindo o peito apertar. Ela sentiu. Aqui e em muitos outros lugares. Mas aqui é uma das portas. Na hora me deu uma tontura, minha visão ficou turva e o coração disparou. Porta? Porta pra quê? Quase que eu grito, perguntando. E ela respirou bem fundo, olhou nos meus olhos com uma cara que eu nunca vou esquecer. Mistura de medo, pena e resignação. E disse, pra lá, pro lado de lá, pro lugar de onde eles estão. Então, antes que ela dissesse alguma coisa, mas as luzes apagaram de vez. E no escuro eu ouvi o mesmo canto, baixo e distante, mas lá estava ele. Eparixur, Eparixur, Eparixur. Eles nunca foram embora. Depois daquela noite no hospital, minha vida virou um pesadelo ambulante. Não era só medo, não era só trauma, era algo muito maior. Algo muito maior que eu, algo que eu carregava dentro de mim. Eu não podia mais dormir. Se eu fechasse os olhos, via os olhos que eram boca e as bocas que eram olhos. Aquela massa escura e aquele buraco que parecia sugar tudo. Meu medo e minha esperança e minha sanidade. Fui atrás do que podia. Tentei contar para a polícia, para padre, para psicólogo, mas ninguém acreditou. Alguns achavam que era só loucura. Outros fingiam que ouviam e davam um jeito de sair rápido da conversa. E enquanto isso, a cidade parecia normal, tranquila, mas eu sabia, eu sentia. Aquela porta continuava aberta. Dias depois, um amigo que tinha ido comigo naquele dia desapareceu. Sumiu sem deixar rastro. Outros que se aproximaram também. Um por um. Todos se foram. E ninguém falava nada. Ninguém queria saber. Então entendi que o silêncio era parte do véu. Parte do acordo invisível que a seita fez com a cidade. Até que uma noite, enquanto eu tentava fugir daquela maldita cabeça cheia de olhos e bocas, daquele buraco que se abriu dentro de mim, eu ouvi de novo, mais alto e bem mais perto. Eparixur, Eparixur. E dessa vez não era só um sussurro, era um chamado. E eu sei que o véu não vai se fechar nunca, porque eu vi. E quem vê, pertence. E, meu amigo, eu não sei até quando eu vou aguentar. Mas uma coisa eu lhe garanto.
Se um dia você ouvir um canto estranho no meio da mata, se ver olhos que não deviam estar ali, só corre. Corre porque eles vão atrás. E a seita dos ossos, eles nunca esquecem um visitante. Então, senhores, esse foi o relato de hoje. Achei ele muito interessante. A primeira vez que eu li, eu achei ele com uma pegada meio Lovecraftiana, vamos dizer, porque a gente tem o culto de Rolia, né? Que eles fazem lá para tentar acordar Cthulhu. E eles fazem isso sacrificando pessoas, né? Que aí o portal se abrirá, porque eles estão em um grande descanso. Achei muito parecido, achei bem interessante. Fiquei bem envolvido nesse relato. Tanto que, como eu falei no início do vídeo, demorou um tempo para eu fazer. Mas muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo relato.